Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um livro bastante tocante, que é O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. A Arundhati Roy nasceu em 1961 na Índia e o livro mais conhecido dela é justamente O Deus das Pequenas Coisas, publicado em 1997, livro esse que fez ela ganhar o prêmio Booker desse mesmo ano. O Deus das Pequenas Coisas traz a história dos gêmeos Rahel e Esta, principalmente a infância deles, nos anos 60 na Índia, mas também fica indo e voltando no tempo e também nos traz alguns relances sobre a vida adulta desses dois. Mas esse ir e voltar no tempo que esse livro traz tem um centro de gravitação que a gente descobre logo no início, que é a morte da priminha desses gêmeos, a Sophie Mull. Mas existe algo anterior à morte da priminha deles, a Sophie Mull, e esse fato que traz todas as reviravoltas na vida desses gêmeos, as principais reviravoltas, fica oculto da maioria dos personagens. Antes desses acontecimentos traumáticos, um dos gêmeos se pergunta se toda uma vida pode mudar em só um dia. E então, com a morte da prima, eles descobrem que sim, que tudo pode mudar em um dia. E antes da morte da Sophie Mull, a gente descobre um pouquinho mais sobre o contexto da vida desses gêmeos. Esses gêmeos, a Rahel e o Esta, são filhos da Amu, uma mulher divorciada que tem que voltar para a casa dos pais e volta então para a casa desses pais com os filhos. A Amu sofre bastante preconceito por ser uma mulher divorciada, afinal as mulheres divorciadas nessa sociedade não eram vistas com bons olhos, mas ninguém parece se preocupar com os motivos que levaram ela a se separar do marido bêbado dela. Essa atitude preconceituosa em relação às mulheres divorciadas faz com que a Amu se torne uma pessoa bastante melancólica, às vezes também muito irritadiça com os filhos e com todas as normas do que é considerado um bom comportamento social, tanto que mais para o final do livro ela vai tentar transgredir essas normas de bom comportamento. A Amu e os filhos vão ter que ouvir comentários muito negativos da Babi Kochama, que é a tia-avó desses gêmeos e uma senhora muito chata, muito preconceituosa e também muito hipócrita. A Babi Kochama é irmã da mãe da Amu, mora na mesma casa da mãe da Amu, casa essa que a Amu se muda com os filhos depois do divórcio. E a Babi Kochama mora com a irmã porque ela nunca se casou, porque na juventude ela tinha se apaixonado por um padre, não conseguiu ficar com esse padre, e então parte desse mau humor dela vem justamente desse fato de nunca ter conseguido se casar, casamento esse que era um sonho muito grande para ela. A família dessa história é uma família de cristãos sírios, e nesse ponto a Arundhati Roy mescla um pouco da própria biografia com essa história, afinal ela também vinha de uma família indiana cristã, e a mãe dela também era uma mulher divorciada que teve que voltar para a casa dos pais e enfrentar, então, todo o preconceito contra as mulheres divorciadas. A família dessa história aqui vive na cidade de Yemen, na região de Kerala, na Índia, então, e tem uma fábrica de conservas chamada Paraíso Pickles. A Paraíso Pickles é administrada pela Mamati, que é a matriarca dessa família, mãe da Amu e, portanto, avó desses gêmeos. E Mamati significa justamente avó na língua Tamil, que é uma das várias línguas faladas na Índia. Essa fábrica de picles também é administrada pelo Shaku, que é filho da Mamati, irmão da Amu e tio dos gêmeos. A Mamati era viúva e tinha sofrido muito no casamento dela, porque ela apanhava frequentemente do marido, e esse marido é chamado aqui no livro de Papati, que significa avô. O Papati alimentava para a sociedade a imagem de ser um homem extremamente culto, elegante e sofisticado, mas para a família ele era um verdadeiro monstro, tanto que a morte dele não é sentida assim com grandes lamentos, justamente por ele ser muito ruim com todos. O Papati trabalhava como entomologista, ou seja, ele era um estudioso de insetos, e inclusive na casa deles, mesmo após a morte, tem algumas das coleções de insetos dele, principalmente a mariposa, que vai ser importante em alguns pontos e está na capa do livro. Mas mesmo assim, a morte, mesmo que eles guardem essas coleções de insetos, a morte dele não é muito sentida justamente por ele ter sido um verdadeiro monstro. O Chaco, que era então tio desses gêmeos, também era divorciado e também voltou para a casa dos pais depois do fracasso do casamento. Mas como o Chaco era homem, ele sofreu menos o preconceito com o divórcio do que a irmã, a Amu.
E o Chaco também era o pai da Sofimol, esse grande centro gravitacional desse livro, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então nessa casa a gente tem 4 adultos completamente frustrados nos seus relacionamentos amorosos. A Mamati era viúva e tinha sido espancada pelo marido uma vida inteira. A Babi Kochiyama ficou solteira porque não conseguiu se casar, não conseguiu ficar com o grande amor da vida dela por ele ser padre. E o Chaco e a Amu eram divorciados. Mesmo vivendo tristezas muito semelhantes, sempre com relação aos relacionamentos amorosos, esses 4 adultos parece que não conseguem se dar suporte emocional, mesmo sofrendo das mesmas dores. E claro que as dores maiores vão parar nas costas da Amu por ser uma mulher divorciada. E no meio desses adultos frustrados, a gente tem essas 2 crianças, Arahel e o Esta, que mesmo com todo esse ambiente ranzinza de sofrimento e de incompreensão, conseguem ter uma inocência bastante bonita e uma infância bastante lúdica. E os gêmeos conseguem ter essa infância doce e bonita porque eles têm um ao outro e estão sempre juntos. Claro que com algumas briguinhas, como é normal, mas essa união deles é que mantém essa infância deles tão bonita. E um dos principais contrastes que esse livro traz é a inocência, a pureza e a alegria das crianças e o mau humor, as tristezas e incompreensões dos adultos. Um dos vários exemplos dessa inocência e pureza dos gêmeos é que eles são muito amigos de um moço da casta mais baixa da Índia, um intocável, na verdade um sem casta. A sociedade indiana seguiu por milênios esse sistema de divisão social por castas, com mais de 3.000 castas e suas subdivisões em um sistema bastante complexo. Com a independência da Índia, esse sistema de divisão social passou a não ter mais valor legal na Constituição, mas mesmo assim conservou um peso cultural muito forte, peso esse que aparece nesse livro. É claro que esse sistema de divisão em castas é muito mais complexo do que esse pequeno resuminho, esse foi justamente só um pequeno resumo, e quem tiver curiosidade então pode pesquisar mais a fundo sobre. Esse amigo intocável dos gêmeos se chama Veluta, e o Veluta é, de longe, o melhor amigo deles. Os gêmeos não estão nem aí se o Veluta é um intocável, se ele não tem casta, e isso simplesmente não representa nada para essas crianças, apesar dos avisos da Babi Kochiyama para eles ficarem longe do Veluta, por então ser um intocável. Mas os gêmeos, com toda essa pureza extremamente bonita deles, não estão nem aí para essa história do Veluta ser um intocável, amam passar o tempo com o Veluta, que é um ótimo amigo, ele também é carpinteiro e fica fazendo uns bichinhos, uns brinquedinhos de madeira para eles. E é mais ou menos nesse contexto que vivem Arahel e o Esta, essas 2 crianças que conseguem conservar a sua pureza, a sua beleza interior, apesar desse mundo totalmente conturbado que elas recebem dos adultos, com seus preconceitos e frustrações. E embora esse seja um livro sobre a infância da Arahel e o Esta, a gente não pode esquecer de falar da Sofimol, que, como eu comentei, é esse grande centro gravitacional da história. A Sofimol é filha do Chaco, com a ex-esposa, a Margaret, uma mulher inglesa que o Chaco conheceu enquanto que ele estudava na Inglaterra. Logo depois do nascimento da Sofia, Margaret decide se divorciar do Chaco, e com isso o Chaco volta para a Índia. Mas um dia desses, a Margaret e a Sophie decidem ir passar um tempo na Índia, depois de um ocorrido muito triste que aconteceu com essas 2 na Inglaterra. E os adultos então se envolvem com toda uma preparação para receber a Margaret e a Sofimol e a todo custo querem causar uma boa impressão, principalmente por elas serem inglesas. E por isso também existe um grande esforço para os gêmeos se comportarem bem na frente da prima e causarem uma boa impressão. E os adultos então fazem a vida toda girar a partir dessa chegada da Sofimol. Inclusive, grande parte do livro é essa preparação para a chegada da menina e essa preocupação dos adultos em causar uma boa impressão por a menina ser inglesa. E como esse livro fica indo e voltando no tempo, a gente sabe lá no início já que a Sofimol morreu, mas resta saber como essa menina morreu e esse mistério sobre a morte dela, a Arundhati Roy consegue segurar até praticamente o final do livro. Depois do capítulo sobre o velório da Sofimol,
o livro volta para antes da morte dessa menina, antes mesmo da chegada dessa menina à Índia, então narrando todos os preparativos para a recepção dela, e também em alguns momentos salta para o futuro com os gêmeos já na vida adulta. Então a morte da Sophie Mull é algo que nos deixa com esse grande ponto de interrogação na cabeça, do início até praticamente o fim do livro, e Arundhati Roy consegue segurar esse mistério de uma maneira extremamente envolvente. Eu, claro, não vou contar o que acontece com a Sophie Mull, vou deixar que vocês descubram, mas na verdade é um encadeamento de fatos, não é um fato só. É um encadeamento bastante dramático de acontecimentos que, na grande maioria das vezes, nem tem relação com essa menina. E a morte da Sophie Mull é algo muito impactante para todos os personagens. É uma bomba que cai na vida deles e estraçalha a vida deles, mesmo muitos anos depois, como a gente vê nesses vislumbres da vida adulta desses gêmeos. Um dos grandes motivos que leva à morte da Sophie Mull é um fato que acontece antes mesmo dessa menina chegar na Índia com um dos gêmeos, e por isso que a morte dela, na verdade, é um grande encadeamento de acontecimentos extremamente infelizes e que muitas vezes não tem relação com ela diretamente. Esse encadeamento principal acontece em uma ida da família ao cinema, antes da chegada da Sophie, e acontece com o Esta, uma coisa terrível, horrorosa, mas que ele não comenta com ninguém. Esse fato traumatiza o Esta profundamente e faz com que ele desesperadamente tente evitar a repetição dessa situação. E aqui retorna a pergunta de que se tudo pode mudar em um dia. Esse é um livro muito triste, com uma carga emocional também muito forte, por isso mesmo ele demora um pouco para a gente conseguir ler, conseguir avançar em algumas partes. Mas mesmo assim traz cenas de infância muito bonitas, muito puras e inocentes que antecedem essa grande tragédia. O que a gente tem basicamente aqui é o contraste entre a pureza e inocência absolutas da infância diante do caos e das mágoas e de todos os ressentimentos do mundo adulto. A linguagem que Arundhati Roy traz nesse livro é algo muito bonito, uma linguagem muito poética, cheio de trocadilhos e brincadeirinhas que os gêmeos fazem com a própria linguagem. Os gêmeos costumam ler ao contrário, então tem algumas frases no livro escritas ao contrário, tem alguns trocadilhos e brincadeirinhas que eles fazem, e isso tudo dá um ar bem brincalhão, bem engraçado e também poético para o livro, que faz um contraste assim gritante com tudo de traumático e de terrível que acontece com essas crianças depois. E esse livro também me lembrou, em algumas partes, a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, justamente por conta dessa falta de amparo familiar num momento em que tem algum membro da família sofrendo. É claro que os contextos desses livros são completamente diferentes, mas uma constante entre eles é justamente essa falta de apoio familiar, falta de afeto e uma supervalorização de preconceitos e ideias da sociedade. Em A Morte de Ivan Ilitch, o personagem sofre com uma doença e com a falta de apoio da família no enfrentamento dessa doença. E nesse livro de hoje, O Deus das Pequenas Coisas, os personagens sofrem por conta de relacionamentos frustrados e também não recebem o apoio da família. Então, nos dois livros a gente tem pessoas sofrendo e uma família que não consegue criar essa rede de amparo e de afeto e fica se preocupando com a opinião dos outros, ao invés de se apoiar e criar esse ninho de carinho que pode ser, talvez, uma família. E nesses dois livros, todos os membros da família acabam sofrendo por conta das situações que vão se desenrolando, dos problemas que vão surgindo, mas todos eles sofrem individualmente, sem se ajudarem, sem criarem essa rede de afeto e de apoio. Nesses dois livros, então, a gente tem uma situação de falta de apoio diante de vulnerabilidades essas que todo mundo tem e são inevitáveis. Com esses dois livros a gente percebe a importância de reconhecer e enfrentar as vulnerabilidades que todo mundo tem com afeto, ao invés de ficar se focando, então, em opiniões e preconceitos externos. E, infelizmente, na imensa maioria das vezes, tanto no mundo dos livros quanto no mundo real,
isso não acontece. Essa aqui é uma leitura incrível que me deixou maravilhado com a linguagem poética que a Arundhati Roy traz, apesar de trazer, então, também temas extremamente pesados e que nos fazem pensar muito. Eu também gostei muito da maneira que ela consegue trabalhar os enigmas que aparecem nesse livro, sempre indo e voltando no tempo, e também das questões sociais que ela toca com esse livro. Essa, então, foi a leitura de hoje, uma leitura bastante forte, bastante impactante, e que vale muito a pena ser feita. E para quem for ler esse livro, eu já aviso para ir preparado, porque por baixo de todas essas memórias bonitas de infância tem muitas coisas extremamente pesadas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a quem assistiu, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até a próxima semana. Tchau, tchau!